Olá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como está criando o instalador do OS 10 através do Windows. Essa é uma das perguntas que mais tem aparecido aqui no canal. Como eu falei no meu primeiro vídeo, para você criar um instalador você precisa ter acesso a um sistema OS 10 já instalado. Pode ser um Mac real ou pode ser um Hackintosh. E aí muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de sistema e me questionaram sobre a possibilidade de criar o instalador usando o Windows. Na verdade, usando o Windows diretamente não é possível. O que eu vou ensinar para vocês é como instalar o OS 10 numa máquina virtual que está instalada no Windows. E desse modo criar um instalador no pendrive, igual eu mostrei no primeiro vídeo do canal. Então a gente vai precisar basicamente do VirtualBox, que é o software que vai criar a máquina virtual para a gente. E a gente vai precisar dessa instalação aqui, ó, Atticus ML2 ou Aeticus ML2. Vocês pronunciem como gostar. Esse Aeticus, ele é uma versão do OS 10 que ela é modificada para ser instalada em PCs, para se criar Hackintosh. Eu particularmente não gosto de usar essa distribuição, como eles chamam, para instalar o Hackintosh oficial. Por ser uma imagem modificada, às vezes ele instala algumas coisas que eu não quero. Então eu prefiro seguir o modo de criar o pendrive através da imagem limpa, utilizando o MyHack. Mas para esse caso, como a gente vai instalar na máquina virtual, vai ser necessário usar esse Aeticus. Vocês podem baixar ele. Eu baixei lá no Pirate Bay, não tem muito segredo não. Digita o nome dele lá, é o primeiro link que aparecer com mais seeds. Quando vocês baixam tem esses três, tem o PDF que tem algumas instruções de como usar e dois arquivinhos de texto aqui que a gente não vai usar e o mais importante que é a imagem Aeticus ml2.dmg. Essa imagem a gente vai jogar ela dentro da máquina virtual e vai dar o boot a partir dela. Eu recomendo vocês também já deixar o pendrive espetado na máquina e jogar dentro do pendrive a instalação do Mountain Lion, a instalação limpa, que a gente vai criar o instalador a partir dela. Quem estiver assistindo essa aula aqui e ainda não assistiu o vídeo 1, principalmente o vídeo 1, então recomendo que vocês assistam primeiro para vocês entenderem o que é o Install SD e o MyHack, essa aplicação. Então, dentro do pendrive, pessoal, já joga a instalação do Mountain Lion e o MyHack, que a gente vai usar eles dentro da máquina virtual. Então, já coloca no pendrive, já espeta na máquina, que a gente vai precisar deles. Uma dica aqui, quando vocês forem formatar o pendrive, aqui no caso, ó, é formatar ele com o tipo exFAT. O que é esse exFAT? Ele é uma versão melhorada do FAT32 que você consegue colocar arquivos nela maiores que 4 GB. Por exemplo, a instalação aqui do Mountain Lion ela é 4.4. Então, se vocês formatarem como FAT32, vocês não vão conseguir colocar esse arquivo dentro do pendrive. Ou, no caso, o NTFS, que é o padrão do Windows, para usar no OS 10 eu não gosto muito de usar esse formato não. Então usa aqui o exFAT, que ele é reconhecido tanto no Windows quanto no OS 10. Então aqui, vamos abrir a máquina virtual, no caso o VirtualBox. A gente vai clicar aqui em novo. Tipo, vamos escolher Mac OS 10. Na versão, é importante que seja a versão de 64 bits. Aqui a gente pode dar um nome qualquer, Aeticus OS 10, por exemplo. Vamos avançar. Eu vou colocar aqui
4 GB de RAM. Vocês coloquem, tem que ser no mínimo 2 GB, viu, pessoal? Vou colocar 4 GB aqui para ficar um pouco mais rápido. Eu tenho 16, então vamos dar um próximo. A gente vai criar aqui um disco virtual para armazenar a máquina virtual. Ele recomenda 20 GB. Vamos dar um criar, vamos deixar no tipo VirtualBox Disk Image mesmo. A gente deixa dinamicamente alocado, que ele só vai alocar o tanto que ele for usando. Então lá de 20 GB, se eu usar 10, ele aloca só 10. No fixo ele vai alocar os 20 GB de uma vez. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar 40 GB. Deixa sobrando um pouquinho, porque a gente vai ter que copiar a instalação do Mount Online para dentro da máquina. Então vamos ter, sei lá, 10 GB do OS 10 mais 4 do instalador. Aí dá 14 GB, vamos deixar uma folga aí. Que vocês escolhem onde vai salvar o disco. Eu sempre salvo junto. Ele tem a parte aqui em VirtualBox Virtual Machines. Eu sempre salvo dentro da máquina que eu estou criando. Criar. Então criamos a máquina. É importante, antes de clicar aqui em iniciar, a gente configurar ela. Então vem aqui em configurações. Aqui em sistema, a gente vai desabilitar essa opção, habilitar EFI. Então a gente desmarca ela, se deixar marcado pode dar algum erro na instalação. O S10 não trabalha muito bem com essa opção não. E aqui em armazenamento, a gente vai vir aqui em controlador IDE, vamos selecionar vazio. E aqui nessa opção a gente vai selecionar a imagem do Aiaticus. Então vamos lá, selecione um arquivo, vou procurar onde está a instalação. A gente baixou. E vamos selecionar ela aqui em abrir. O que vai acontecer? Quando eu der o iniciar aqui em cima, ele vai fazer o que? Ele vai dar o boot direto nessa imagem. Para a gente dar início à instalação do OS 10. Então vamos lá iniciar. Ele entra na tela inicial aqui. A gente aguarda uns segundos ou pressiona qualquer tecla. Ele vai começar a carregar o sistema. Esse processo, pessoal, às vezes pode demorar um pouquinho. Eu recomendo que vocês aguardem, que tipo assim, ele demora, mas ele carrega a tela. Vamos ver aqui quanto tempo que ele gasta para carregar. Então ele carregou aqui a tela inicial da instalação. Vou selecionar aqui português do Brasil. Aqui vamos vir utilitário, utilitário de disco. O processo que eu vou fazer aqui é exatamente o que eu mostro lá no vídeo número 2, que é instalando o AS10. E que é o processo que vocês vão ter que fazer para instalar o sistema no Hackintosh real. Então é a mesma coisa que na máquina virtual. A gente seleciona o HD, temos aqui em apagar, deixa marcado macOS expandido, damos um nome aqui para a partição e clicamos em apagar. O processo aqui de particionar é bem rápido. Ele criou aqui a partição. Pronto, só fechar o utilitário de disco. Vamos aqui em continuar. Tem aqui todo o termo do Aiaticus, tem algumas informações sobre compatibilidade. Se vocês quiserem ler, fiquem à vontade, que tem umas informações bem úteis aqui
mesmo para quem não vai usar ele, tem algumas informações sobre Hackintosh que é bem interessante. Então, se vocês quiserem dar uma lida, eu recomendo. Vamos aqui concordar. Aqui vamos selecionar o disco que a gente vai instalar. Como eu falei, o Iatticus ele é uma distribuição que ela é modificada, não é a instalação limpa da Apple. Então, se vocês vierem aqui, por exemplo, em personalizar, ele traz várias opções para vocês estarem escolhendo, que seria mais ou menos o que eu costumo fazer com o Multibeast depois que eu instalei o Hackintosh. Então, como eu falei, eu não gosto de usar o Iatticus, eu deixo tudo padrão aqui, eu não marco nada, só seleciono o disco. E no Hackintosh oficial que vocês forem instalar, não vai ter essa opção. Então a gente vai instalar normal e depois configura o áudio, o vídeo, tudo com o Multibeast. Então que será mais nível de curiosidade mesmo para vocês saberem. Então vamos instalar. O processo aqui vai demorar em torno de 14, 15 minutos. Então eu vou pausar o vídeo aqui e quando estiver terminando eu volto a gravar para vocês. Então voltando aqui, pessoal, falta aqui cerca de 1 minuto para terminar a instalação. Sobre a imagem do Iático, pessoal, é bem simples de achar. Se vocês digitarem no Google lá, vocês vão achar. Eu só queria pedir para não pedirem links nas perguntas do vídeo. Qualquer coisa, se você de tudo não achar a imagem, me manda uma mensagem privada no YouTube que eu passo o link para vocês. Mas deixem ali os comentários, as perguntas, só para tirar a dúvida mesmo. Agora menos de 1 minuto. Esse tempo aí não é muito certo não. A estimativa que ele faz entre o tempo de copiar os arquivos e a quantidade de arquivos, então é só uma estimativa mesmo. Então ele deu a mensagem que foi concluída a instalação. Eu vou deixar mostrar para vocês. Ele vai dar um kernel panic agora. Isso é normal, pessoal. Vai dar mesmo esse kernel panic. Aí, ó. Para quem não sabe o que é o kernel panic, seria a tela azul do AS10. Então, isso no mundo do Hackintosh se você não tiver um hardware compatível, ele vai dar esse kernel panic aí direto. Então, se vocês lerem em algum local, o que é o kernel panic? É essa tela aí, que o OS 10 não respondeu bem ao seu conjunto de hardware e deu algum erro. Então, deu esse erro, mas não vai atrapalhar nada no processo seguinte não. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui em máquina e vamos vir em fechar. E vamos escolher essa última opção aqui, ó, desligar a máquina. Ele vai desligar a máquina de forma forçada. Então vamos dar OK. Pronto, desligou a máquina. Vamos voltar aqui em configurações. Em armazenamento, agora a gente vai selecionar a imagem do Iatticus e vai remover ela. Então vamos aqui remover disco, vamos deixar vazio. E aqui em USB tem que ficar marcada a opção habilitar controlador USB e a gente vai selecionar aqui o nosso pendrive. Então no meu caso aqui é essa terceira opção.
Então, eu marco essa opção. O que vai fazer? Eu estou falando aqui para a máquina virtual que eu vou compartilhar o meu pendrive que está espetado no Windows com o OS 10 que está na máquina virtual. Então, se vocês repararem, por exemplo, aqui eu estou com o pendrive visível, que é esse aqui, ó, Guilherme no i dois pontos. Quando eu compartilhar, ele passa esse pendrive para a máquina virtual. Eu não vou ter mais acesso a ele no Windows, a não ser quando eu desligar a máquina virtual. Então, confirmamos aqui em OK, clicamos em iniciar de novo. Agora ele vai fazer o que? Ele vai dar o boot direto na instalação. Eu recomendo vocês não deixar ele bootar direto, apertar a tecla para baixo, a seta para baixo. Para quê? Para a gente ter essas opções aqui. Ó. Eu vou recomendar vocês usarem a opção Boot Verbose. Para quê? Essa opção ela vai dar linha a linha tudo que está acontecendo no boot. Então, se der algum problema, se der algum erro, se travar em alguma parte, a gente sabe qual linha que travou e com essa informação a gente consegue fazer pesquisa para ver o que é o problema ou o que pode ser o problema. Então, escolha a opção aqui, Boot Verbose. Dá o Enter. Ele não vai ter mais aquela tela da maçã. É só os comandos linha a linha do que está acontecendo. Geralmente, essa primeira vez demora um pouquinho mesmo, pessoal. Então, às vezes dá a impressão que travou, mas ele está carregando. Se vocês repararem aqui, ó, esse aqui é o HD da máquina virtual. Reparem que ele está piscando sem parar. Ou seja, ele está lendo lá o HD, o disco. Tá fazendo o que tem que ser feito. Então, vamos aguardar um período aí. Ele demorou um pouco, mas ele processou mais coisas. Então, não desesperem muito não, pessoal. Dá um tempinho aí pra ele que ele vai carregar. Aí, como falei, carregou. Então, como é a primeira vez que a gente está entrando no sistema, tem que fazer as configurações iniciais. Vamos lá, Brasil, deixar brasileiro, vou deixar a rede local, internet, não, desculpa, vou colocar não use computador para estabelecer conexão, porque não tem os drivers de rede, então vamos deixar essa opção mesmo. Não vou transferir nada, a gente aceita aqui o contrato, coloca o nome, o nome de usuário, é obrigatório escolher uma senha, vou marcar aqui para ele não ficar pedindo a senha toda vez que iniciar. Agora ele vai criar a conta no sistema. Aqui a gente escolhe o fuso horário, escolher aqui Brasília. Tem Brasília. Cadê Brasília? Em cima. Aí, Brasília. Começar a usar o Mac. Lembrando, pessoal, que todo esse processo é apenas para a gente ter um OS 10 funcional em ambiente Windows, para quem não tem acesso a um sistema OS 10. Por exemplo, se você tem, sei lá, na faculdade, você tem um Mac
você tem acesso a ele. Então você pode fazer direto lá, não precisa fazer esse processo. Então você faz o processo que eu ensinei no vídeo 1 para criar um instalador e no vídeo 2 você já faz a instalação. Ou você tem, sei lá, você trabalha em uma produtora de vídeo que usa Mac, então você pode usar o Mac de lá. Você tem um amigo que tem um Hackintosh, você pode usar o Hackintosh dele. Agora, se de modo algum você tem acesso a um OS 10, então você pode contornar o problema fazendo esse processo que eu estou mostrando para vocês. Então vamos vir aqui, ele já carregou a mesa aqui, a área de trabalho, e já carregou o meu pendrive que está espetado na máquina real, e eu passei ele para dentro da máquina virtual. Então, como eu falei com vocês, para já ter deixado a instalação do Mountain Lion e do MyHack no pendrive, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esses dois arquivos aqui para a mesa, e depois a gente vai criar um instalador com eles. Então, esse processo vai demorar um pouquinho, cerca de 8 minutos. Eu vou pausar o vídeo de novo para não ficar muito extenso e volto daqui a pouco. Então, voltando aqui, pessoal, tá terminando a cópia dos dois arquivos para dentro do OS 10. Se vocês lembram, a gente formatou o pendrive como exFAT. E agora a gente precisa formatar ele de novo para um formato que o MyHack reconheça esse pendrive como sendo um pendrive apto a receber um instalador do OS 10. Por isso que a gente está copiando do pendrive para a máquina virtual, que a gente vai precisar apagar o conteúdo dele. Então, copiou, vamos fechar aqui, vamos abrir aqui o utilitário de disco. E a gente vai fazer o que? A gente vai selecionar o pendrive inteiro, vai marcar a opção macOS expandido, e aqui pode dar um nome qualquer, pessoal, porque o MyHack vai sobrescrever esse nome. Então eu vou deixar sem título aqui só para vocês verem que ele vai sobrescrever. Aí notem que sumiu o pendrive que estava montado aqui, porque ele está formatando ele com esse novo formato. Ele já montou o sem título que a gente criou agora. E se vocês perceberem, aqui deu o famoso kernel panic, pessoal. Então, vamos reiniciar a máquina de forma forçada. Fechar, desligar a máquina. Desligamos, vamos ligar novamente. Esse tipo de erro, pessoal, costuma dar mesmo, então vocês têm que estar preparados. Vamos botar de novo no Verbose e continuar o processo. Esse kernel panic provavelmente deu pelo fato de estar numa máquina virtual e estar compartilhando o pendrive que está na máquina física. Ele deve ter se perdido ali com essa troca de informação entre o hardware. Olá pessoal, retomando aqui o processo, então teve algum problema, então vamos recapitular o que aconteceu. No momento que eu eu formatei o pendrive de exFAT para macOS estendido, deu o kernel panic. E como eu tinha falado antes, provavelmente esse kernel panic seria porque a gente está mudando o formato do pendrive. E realmente é isso, pessoal. Como eu falei, o exFAT ele é reconhecido tanto pelo Windows quanto pelo OS 10. No momento que eu formato o pendrive para o formato OS 10 estendido, essa conexão entre a máquina virtual que está rodando o OS 10 e a minha máquina física que está rodando o Windows 8,
essa conexão entre o pendrive se perde, e o que ocasionou aquele kernel panic. Então, tipo, a máquina virtual não conseguia acessar o pendrive porque o Windows não reconhece esse formato de arquivo. Então, o que, que eu tive que fazer e vocês terão que fazer também? Instalar um software chamado MacDrive, que é o MacDrive 9. Vocês vão aí no Google, digita MacDrive tudo junto, que vai aparecer o primeiro site aqui da empresa Mediafor. Vocês vão baixar aqui o MacDrive 9 Standard, aqui na opção Try It, e ele vai funcionar em modo trial, então vocês podem usar por alguns dias. Como a gente vai fazer isso uma vez só, não é importante ter que comprar o software ou coisa do tipo. Então eu já estou com o software instalado, e o que acontece? Vocês instalam o software e é obrigatório reiniciar a máquina. Então depois de reiniciado, por exemplo, ele pegou aqui a minha partição onde eu tenho meu Hackintosh instalado, ele coloca aqui um ícone da maçã para dizer que aquela partição é do formato do Mac. Aqui, se vocês notarem, eu tenho o meu pendrive. Da última formatação que a gente fez, que deu kernel panic, eu vou abandonar aquela formatação e vou formatar de novo. Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir, no caso, o Mac Drive. Está aberto aqui. Vocês vão vir nessa opção, Create ou Format Mac Disks. Seleciona ela e clica aqui, ó, Open Mac Drive Disk Manager. Ele vai listar todos os dispositivos que você tem na máquina. Então eu vou selecionar aqui o pendrive, vou vir aqui em Format Volume, e pode deixar qualquer nome, eu deixei o sem título, que era o nome que estava antes de dar o kernel panic. Né? E no formato, vocês deixam no macOS estendido, o HFS+. E vão dar format. No caso aqui eu já formatei, eu vou pular essa etapa. Depois de formatado, ele vai aparecer aqui no Windows Explorer como o tipo do Mac. Então tem a maçãzinha aqui do lado. Feito isso, o que acontece? Tanto o Windows quanto o OS X que está na máquina virtual vai passar a enxergar esse pendrive e gravar e ler nesse pendrive como ele fazia com o formato exFAT. Então vamos abrir aqui a máquina virtual. Se vocês notarem aqui no canto não está aparecendo o pendrive, por quê? Porque ele está configurado na minha máquina física. Então eu vou vir aqui em dispositivos USB e vou selecionar ele. Isso faz com que a conexão entre a máquina física e a virtual se estabeleça e ele consiga enxergar o pendrive. Então aqui já apareceu dentro da máquina virtual, vou aqui em informações, tá lá, macOS expandido e está zerado. Bom, feito isso, vamos partir do ponto desculpa, que daria onde deu a kernel panic. Então vamos daqui para frente e vamos continuar aquela parte, que seria o quê? Vamos instalar aqui o MyHack e criar um instalador do OS X. Vamos abrir aqui o arquivo do MyHack. O MyHack vocês podem fazer o seguinte, vocês podem executar ele direto da DMG, que seria só dar 2 cliques aqui, ou arrastar para os aplicativos. Eu costumo fazer esse processo que eu prefiro que ele esteja junto com os outros aplicativos direto no HD. Eu vou abrir aqui uma nova janela do Finder e vou arrastar ele aqui dentro aplicativos. Vou fechar a janela, desmontar a imagem do MyHack e aqui em aplicativos eu abro ele, MyHack, então dá 2 cliques, ele pede a senha do sistema. E aqui, pessoal, o processo que tem que ser feito é exatamente o processo que eu descrevo em maiores detalhes lá no vídeo 1. Então eu vou fazer aqui só para demonstrar. Então vai criar o instalador, ok.
Escolhemos a versão, no caso aqui a 10.8. A 10.9 é a versão que ainda vai ser lançada, o Mavericks. Então não vamos, a gente vai estar usando o Mountain Lion. Então escolhe aqui 10.8. Ok. Ele vai pedir onde a gente vai instalar onde a gente vai criar um instalador. Então no caso aqui é o nosso pendrive, o sem título. Vamos dar OK. Ele pede a localização da imagem do Mountain Lion. Vamos ver aqui manualmente. E está aqui na nossa mesa. Install sd.dmg. Dá um abrir. Ele vai montar a imagem, fazer uma verificação de praxe. Esse processo às vezes demora um pouquinho, pessoal, porque ele monta a imagem inteira do Mountain Lion. Então ela tem 4 GB e pouco, então é um certo tempo. E considerando ainda que a gente está rodando dentro de uma máquina virtual, tem menos recursos do que uma máquina física, então pode ser que esse tempo gire em torno de 2 minutos, 1 minuto e pouco. O que eu vejo às vezes as pessoas, tipo assim, as pessoas vão fazer o processo e não espera todos os passos, assim. Tipo, demorou 1 minuto, já cancela, diz que não deu certo. Então, pessoal, vamos esperar um pouco a mais, assim, tipo. Aqui, ó, ele deu. Pronto para copiar a instalação para o alvo. No caso aqui é o nosso pendrive com sem título. Ele dá um aviso aqui que vai ser apagado. Não importa que a gente já apagou. Ok. Ele começa lá apagando o volume. E agora, vocês notarem lá, ele formatou novamente o pendrive, colocou no nome dele. Por isso que eu disse, pode ser qualquer nome. A gente coloquei lá sem título. Poderia ser qualquer outra coisa que ele iria formatar e nomear novamente. Então aqui ele já está criando um instalador no pendrive que está espetado na máquina física. Esse processo vai demorar, pessoal. Então, sei lá, uns 25 minutos até meia hora. Eu vou pausar o vídeo novamente e ao final eu retomo para a gente concluir esse vídeo. Então, pessoal, aí depois de quase 40 minutos, demorou bem mais do que quando eu fiz na minha máquina real. A minha máquina gastou uns 25, 30 minutos. E aqui na máquina virtual gastou quase 40 minutos para criar um instalador. Então já está pronto aqui, o MyHack OS 10. Se a gente abrir ele, tem aqui todo o conteúdo que será utilizado para instalar o Hackintosh na máquina física. Então aí depois disso, pessoal, é realizar a instalação. Esse processo eu demonstro no meu vídeo número 2. Então quem não assistiu pode conferir lá, que aí vai utilizar esse pendrive que a gente criou para instalar o OS 10. Como eu falei, essa instalação é uma instalação limpa, né? Ela usou a imagem original do OS 10 da Apple, então não tem nenhuma modificação nela. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco confuso da segunda parte para frente, quando deu aquela kernel panic. Quando eu formatei o pendrive no formato do macOS. Então, só recapitulando, lá no início, quando eu falei para vocês formatarem no formato exFAT, vocês podem pular essa parte e fazer o seguinte: antes de começar a instalar a máquina virtual, já instala o Mac Drive, formata o pendrive para o formato do macOS, o macOS estendido. Formata o pendrive nesse formato de arquivo, já joga o Mountain Lion e o MyHack com o pendrive formatado nesse formato. Não usa o exFAT que eu usei. Por quê?
Porque se vocês usarem um exFAT, vai dar exatamente o problema que deu comigo. Vai dar aquela kernel panic quando vocês formatarem para o OS estendido dentro da máquina virtual. Então, se você já tiver com outro kernel panic aí, pessoal. Esse máquina virtual aí para o OS 10 não é uma medida alternativa mesmo. Vocês vão usar só para criar o instalador, porque não fica legal não. Então, como eu estava falando, vocês já tendo o OS 10, desculpa, você já tendo o pendrive formatado no formato OS estendido, vocês não vão ter problema em dar kernel panic naquele momento, certo? Então, é isso, pessoal. Isso aqui é uma medida alternativa mesmo, se você não tiver acesso a um OS 10. Se você tiver, eu recomendo que você use esse acesso que você tem, porque evita todo esse trabalho aqui de ter que instalar uma máquina virtual, de dar esses kernel panic. Então é isso, pessoal. Até a próxima. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e clique em gostei.